eu recebi então, o diagnóstico da Natália, a médica me chamou no consultório, ela estava internada no SUS, mas uma prima ficou com ela e eu fui lá. E a doutora foi extremamente grossa para me dizer que ela tinha tido o AVC, então quando eu voltei para o hospital, que eu já estava muito abalada, eu cheguei, ela estava fazendo aquele exame cardio com os equipamentos, sabe? E aquilo me desmontou completamente. E aí eu saí da sala, assim, do quarto que ela estava, do quarto coletivo que ela estava, e parei assim, fui descendo na parede chorando, sabe? E aí veio uma enfermeira muito querida, que eu não sei o nome, me abraçou e falou assim, chora tudo que tu tiver pra chorar. Tudo agora, chora agora. E eu chorei, eu desmontei com ela ali. Ela disse, agora tu respira, vai lavar teu rosto, vai lá pra dentro e nunca chora na frente da tua filha. E eu nunca chorei na frente dela. Das várias vezes que eu tinha que chorar. Eu ia pro banheiro, eu ia no banho, eu ia na hora de dormir, e eu chorava, e choro muito, e choro hoje. E a gente nunca vai parar de chorar com os filhos da gente, né? Nem com os que não são atípicos, nem com os que não tem nenhuma limitação, fazem a gente chorar também, né? Mas eu sei que os nossos filhos, que são os nossos dodóis, eles fazem a gente chorar muito, né? Eu não vou chorar agora. Tá? Pode. Se você tiver coragem. E aí vem as questões que a sociedade pergunta, então, que eu coloquei, que eu já tinha falado, né? Mas eu vou passar os slides da minha filha querida. Por que teu filho chora tanto? Ai, tu já levou pra ver? Por que não aceita determinado... Ah, isso é bobagem, isso é mimado, né? Por que ele não brinca com os outros? Ah, isso é birra, tu não tá educando direito, tu não tá fazendo direito, tu já levou no médico, tu já pensou... Na família, isso aí. Coitadinho, já levou no médico. E aí, isso já levou no médico. E voltando lá às minhas experiências, né? Que eu vou falar muito de mim, vou falar muito da Natália, ela vai ficar bem louca quando ela souber, né? Porque ela morre de vergonha de tudo. Mas uma vez ela tinha uns 5 para 6 anos, assim. E nós estávamos lá no interior, na casa dos avós, que a gente ia sempre lá, os avós paternos dela. E um tio que é muito querido, mas que é um conhecimento nulo, falando lá e contando um caos de alguém, falou assim, ah, daquele louquinho da pai. E ela olhou assim pra ele e disse, ô tio, eu sou louquinha? Não, por que, Natália? Porque eu também vou na pai. E ele ficou assim, ó. E aí ninguém soube o que dizer. Aí eu fui e expliquei pra ela que ele não sabia, que ia pagar ela, né? Mas aí eu pensei como eu também tinha pensado nisso quando ela ganhou aquele papel, né? Como impacta e como as pessoas também, e às vezes não é nem porque não querem, é falta de conhecimento mesmo, né? Porque aquele tio não é uma pessoa má. E às vezes as pessoas não são más, às vezes elas são mesmo. Às vezes a gente passa também por umas que as pessoas são cruéis, as pessoas são muito cruéis. E eles dizem também que as crianças são, não, as crianças também sabem ser cruéis, muito por influência das famílias, a gente sabe, muito, mas um pouco por elas também, porque o diferente também às vezes dá, né, um receio. A gente também tem receio do diferente, né? Mas as crianças não têm esse filtro que a gente tem de, peraí, vamos tentar ver, né? Mas às vezes as crianças também têm coisas muito bonitas, né? Tem uma aceitação muito melhor, né? Se o pai da Lara me permite dizer, tem situações na aula que eu fico assim, ó, extasiada quando acontece alguma situação que na educação física, porque eu dou educação física então para eles, né? Eu dou artes, educação física e ensino religioso, fiz matéria, né? Pelo amor de Deus. Mas a educação física que ela participa junto, porque ela faz, eu deixo ela participar livre com o que ela gosta, com o que ela, né, aceita. Eu não obrigo ela a fazer o que ela não quer. E aí, quando ela vem brincar junto, assim, que ela interage, os colegas ficam numa felicidade, e eles incentivam, vai Lara, é isso aí, sabe, pra ela brincar junto, e ela ri junto, é tão lindo de ver. Que, sabe, dá vontade de assim, pegar aquele verso lá, botar dentro de um potinho, assim, ou se mostrar para todo mundo ao mesmo tempo que é possível e que dá, né? E que eles aceitam, que eles entendem. Eles são colegas desde o primeiro ano, eu acho, né, pai? Desde o pré, ó. E eles estão no 5º ano agora, então, assim, eles cresceram com ela e acompanham. E não tem, naquela turma dela, não tem ninguém que tu perceba alguma coisa contra ela. E é tão bonito isso. E também a gente sabe que tem turmas às vezes que são mais difíceis, né? Mas ali ela tem uma turma tão incrível, assim, de crianças tão maravilhosas. Seguindo para o papel dos pais. É de extrema importância na integração social da criança, pois as questões sociais interferem muitas vezes na estabilidade emocional de toda a família, né? Que é o que a gente vem conversando. A
rejeição dos amigos, professores e até diretores da escola por preconceito, receio ou desconhecimento, né? Porque a gente não conhece, muitas vezes a gente tem medo. E aí entra um pouco do meu trabalho, né? Uma grande fonte de tensão é a procura e adaptação escolar, e ela é agravada devido à falta de serviços e ou profissionais capacitados, a dúvida de, desculpa o erro de português aqui na digitação, de estar dando o melhor atendimento e cuidado possível. Isso quando a gente vai botar na escola, vai botar na creche, lá no bebê, né? A gente já fica, ai, vai se adaptar, não vai, chora, não chora. A gente sai com o coração na mão, né? As mães saem com o coração saindo pelos olhos, chorando de deixar o seu filho, né? E aí, quando a gente tem um laudo, um diagnóstico, né? A gente para muito mais e pensa muito mais. E agora, o que vai ser? Qual vai ser a adaptação escolar que meu filho vai receber, né? Qual vai ser o apoio da escola? E aí entram muitos entraves de, meu filho precisa de um monitor e ele não consegue. E aí a escola não faz nada, ou a escola até quer fazer, mas a direção da escola não consegue. Aí entra toda aquela questão de verba, né? Isso falando... Monitor, eles vão adaptar, troca monitor. E aí... monitor e a direção não se fecham, né? Ou às vezes tem um monitor que não serve pra nada também, né? Que monitor e nada é a mesma coisa, né? Ou às vezes tem uns monitores tão incríveis, né? Às vezes tem uns professores muito bons, às vezes tem uns professores que são uma droga, né? Isso impacta tanto, né, que é na vida escolar. Muito. Eu digo por experiência própria, assim, o meu começou em 2020, no primeiro ano. Uhum. Então, a creche era maravilhoso. Uhum. Eu tenho vontade de pegar aquela creche e ficar pra mim pra sempre, sabe? E depois ele foi pro primeiro ano, eu consegui levar ele um mês. A escola, a direção não dava abertura para a monitora trabalhar com ele. Então ele tinha crise, ele não conseguia ficar dentro de sala de aula e eles não aceitavam tirar ele de sala, sabe? E então fazem 3 anos agora que eu estou tentando incluir ele em sala de aula de novo. Tá? Ele não consegue entrar. Ele não consegue entrar em sala. Não consegue, ele escrevia, ele não pega um lápis na mão hoje, porque ele fala em escola pra ele, já grita que não. Sim. Aquilo lá foi um trauma, assim, eu teve. É um trauma muito grande. Para ele é uma violência, né? Não é só um trauma, é uma violência. Aí fica, o meu estudava no Gaspar, e tive muito problema no terceiro ano dele. Porque a professora não aceitava, ele perguntava várias vezes. Ela me disse uma vez, não, eu digo com todo mundo. Que ela tinha muito caminho para explicar, ela podia ficar explicando 2, 3, 4, 5, ela foi até 8 assim, falando pro Matias. E aí um dia eu invoquei, tirei ele. Agora, que começou como monitor esse ano, porque eu só descobri o último dele no ano passado com 12 anos, ele estava no 13, ele estava na 7ª série. Agora, como monitora, ele começou a perguntar para a professora. Até hoje ele tinha trabalho, ele não perguntava, ele fazia do jeito dele. Principalmente português, que é mais difícil para ele, né? Todos esses anos ele tinha medo de perguntar. Sabe que semana passada, agora falou em perguntar 2, 3 vezes, semana passada eu estava explicando para minha turma do 2º ano, que daí eu tenho assim, o 3º, 4º e 5º ano eu dou artes, educação religiosa e educação física. O 2º ano eu dou essas mesmas 3 matérias, dou matemática e português. E a gente tem uma diferenciação lá na escola, assim. Porque eu tenho um seriado do 1º e do 2º ano, e 3 vezes por semana eu sou autorizada a ficar com ela. Então a gente separou eu e a prof para coisas que eu dou só pro 2º ano e ela consegue dar só pro mesmo, porque matemática e português na alfabetização é bem complicada, né? E aí ciências, história, geografia ela dá então para as 2 turmas juntas. Mas eu estava explicando dobro e metade das crianças, e eles não estavam conseguindo. Tinha uma criança que não estava conseguindo, e eu mudava a metodologia, pegava outro material. E aí um deles falou assim, daqui a pouco a senhora vai cansar de dizer. Eu disse, não, se tiver que responder 1 milhão de vezes, eu vou responder e não vou brigar. Porque a minha tarefa é essa. Eu estou aqui para isso, para ensinar. Se ele não está aprendendo, o erro é meu. Tu vai responder 1 milhão de vezes, senhora, vou responder 1 milhão de vezes. Mas a gente não tem paciência, não tem Mas esse tem olhar olhar de professor diferente. Porque É. cada professor trabalha em 2 escolas e eu tô virando prof, né, também. Coisa boa. Gente, dá vontade de sair correndo. Correndo. Tem vários autistas, assim, que eu me pego nos autistas, sabe? Crianças com problemas, né? Claro, gosto de todos, não Sim, não quis dizer. mas são assim, os meninos dos olhos. Hoje tinha um que não queria comer de jeito nenhum.
E aí a diretora veio, não adianta, ele não vai comer, tu não entende isso. Eu digo, tu deixou eu tentar, pelo menos? Não tá deixando eu tentar. E não é que ele comeu? Ai, eu achei tão bonitinho. Só que não vou bater foto, né? Mas eu adoro bater foto. Sim. Mas ele comeu, acho que Mas... Minha menina nunca perguntou as poucas vezes que ela foi perguntar, foi na segunda série, ela se muito ruim nesse mundo. Graças a Deus, seja também. A escola é maravilhosa. Né? Antes de eu ter lá aula da Gabriela, antes de eu saber de alguma coisa, eu sempre soube que ela era diferente do que era. As professoras já tratavam ela com um olhar diferente, a própria direção tratava ela com um olhar diferente. Eles pagaram consulta particular para a Gabriela para mim. Eu nem sabia que a escola agrícola eles têm Unimed da escola. O Nicolas vai voltar para lá, porque desde o primeiro ano ele foi lá. E esse ano, em março, eu tirei ele, nosso modelo. E aí até eu fiz BO com aquele estado, agora porque eu não apoiando na escola, né? Então assim, ó, foi de 3 meninos e era sempre os mesmos 3, sabe? E agora ele vai voltar pro Wolfer, porque ele disse, ou eu volto ou eu não mato. A escola é maravilhosa. Meu outro filho saiu Ele vai pro Wolfer, ele estava fazendo aquele... trabalhando de tarde, então siesta, normal. E ele teve que sair de lá. E eu tô tendo que levar ele no psiquiatra. Começando um monte de escola ruim, desorganizada. É horrível aquela escola. A gente está acostumada com uma escola de um padrão assim lá em cima, com uma escola de padrão abaixo, né? Volta pra ir pra lá. Pra gente, eu vou deixar esse ano que ele está trabalhando, o ano que vem encerra e não vai mais. Eu vou tirar dele que não vale a pena. Vale a pena? O delegado falou pra mim também que é uma coisa assim, ó, não adianta deixar de dar ele. Se ele não é autista, o meu filho não é autista, a minha menina é. Eu só quero fazer um comentário. A gente está ao vivo no Facebook, a gente puder evitar assim, nomes, alguma coisa assim, a gente não vai enxergar depois. Não, tranquilo, eu queria avisar ele, tá? Mas assim, eu tentando, voltando para as minhas experiências, né? Eu tive uma experiência assim, a minha filha Natália, então, eu falo muito dela para vocês, porque como ela tem deficiência, então a gente se assemelha, então e se entende, né? Mas ela ia na creche, que é na frente da minha casa, que é maravilhosa, incrível, ela ia lá até o pré-A, e ela ia na PAI e o atendimento era maravilhoso. Mas quando ela fechou 5 anos, aquela época lá, 10 anos atrás, 12 anos atrás, tinha que, para tu continuar com os atendimentos clínicos, tinha que ir para a escola, né? Não tinha só os atendimentos clínicos, hoje em dia tem. E aí eles me sugeriram colocar ela numa escola, que era escola adaptada, escola de inclusão, para ela frequentar o pré-B, então. E eu coloquei ela lá. E foi um terror. Os 3 últimos meses eu paguei a escola para ela, não foi. Ela teve até catapora fora de época, que foi, então, sintomática, né? E aí, isso foi pro pré-A. Aí eu tirei ela de lá, botei ela de volta pra creche, ela fez o pré-B, não teve um problema, não teve uma crise alérgica, uma crise de nada. Era maravilhoso. Coloquei ela na escola, então, no primeiro ano, né, numa escola pública. Ela estudou até o 9º, do primeiro ao 5º não tive problema nenhum. Ela era apaixonada pela escola, ela era uma excelente aluna. Do 6º ao 9º foi um terror. Ela começou a sofrer bullying. A adolescência é muito nervosa, né? Ela começou a sofrer muito bullying, muito. A escola não fez nada para me ajudar. A ponto de eles fotografarem ela, alguns colegas fazer uma montagem de fotos com um meme de um gif de uma vaca, porque ela estava chorando e as meninas usam maquiagem, tinha borrado, estava preta, assim, porque ela teve uma crise de ansiedade. E a escola me recomendou que eles encaminhariam ela para o CAPSI, então. E eu disse, mas ela fazia acompanhamento, ela estava tomando medicação. O problema não era ela, o problema era o que os outros estavam fazendo. E aí eu dizia assim, mas vai na direção da escola, conversa. Não, eles não fazem nada, eles não fazem. E aí ela saiu de lá, foi fazer um ensino em outro lugar, é apaixonada pela escola. No primeiro mês, aconteceu uma situação que alguém falou pra ela, porque ela caminha, né, na ponta do pé, ela tem problema todo lado esquerdo, ela ficou com sequela motora.
E aí ela falou pra mim, eu disse, então tu vai e conversa lá na escola. Ela foi e conversou e o menino foi suspenso. Nunca mais aconteceu. Então assim, tem escolas, tem direções de escola, porque quando troca a direção de escola, às vezes a gente se perde todo também, né? Então assim como eu tive uma experiência maravilhosa naquela escola, do primeiro ao quinto, do sexto ao nono foi um terror. Né? Então, são situações que infelizmente como eu disse, a gente não consegue blindar o futuro da gente. E aí a gente não sabe o que vai dizer também, né? Porque a gente não está preparado para aquilo. Por mais que a gente se ache forte, adulto, e a gente é mãe, e a gente vai bater no peito, vai aguentar tudo, a gente também não aguenta. Porque a gente é ser humano e a gente não quer que os filhos da gente passem por isso. Né? Porque a gente não quer que ninguém passe por isso. Posso falar? Pode, claro. Falando das prof, né? Aham. Da importância delas. Claro que a gente também tem que ter aceitação da gente. Tu não pode chegar e ser grossa com as professoras também quando te falam alguma coisa, né? E o professor chegou em mim e disse assim, mãe, teu filho, ele é mudo? O Jung, eles chamam ele de Jung, né? Porque Pedro Jung. O Jung é mudo? Não. Mãe, ele tá assim, ele não fala. O Pedro é muito fluente. O Pedro não tá, ele fala todo errado. Mãe, ele já cantou e quando eu toquei, ele levou um ano e pouco para ele começar a ir no colégio, né? Quase 2 anos quando ele começou a frequentar a creche. E elas começaram, mãe, o Jung é mudo? Não é. Gente, o Pedro ficou 2 anos no colégio sem falar. Sabe? Sentado, eles tiravam foto e mandavam pra mim. Mãe, teu filho não se mistura. Mãe, aí um dia, eu pensei, gente, mas em casa ele é totalmente diferente, é porque ele é acanhado. Gente, na minha cabeça ele é acanhado, no colégio ele é assim. Porque em casa ele é totalmente uma criança diferente. Ele não tem nada, gente, eu tenho que botar às vezes pegar e pendurar ele que nem um sequinho assim pra baixo. Porque eu é seguro dele, né? Aí ela disse, mãe, aí um dia chegou uma prof assim, mãe, nós estamos indo em férias. Aí, um pouquinho antes disso, umas gurias começaram, ele se apegou muito com uma coleguinha. E outras começaram a brigar. E uma bateu, empurrou, não sei. Aí a professora começou a elas botaram a culpa na guria errada e ele viu tudo, né? Diz que daqui a pouco ele chegou, já fazia 2 anos mais ou menos. Ele chegou na prof, puxou a roupa da prof, assim, não foi fulana de tal, foi ela que bateu porque eu vi. Eles gritaram, eles foram até a diretoria gritando. Uma coleguinha chorou, dizendo o Jung não é mudo, o Jung fala. Porque ele foi defender ali. Ela disse, mãe, eu percebi. Então, quando isso aconteceu, o conselho que eu, como prof, eu não quero que tu me leve a mal. E aí ela explicou, pelo amor de Deus, não me leve a mal. Leva o teu filho num médico e pede para eles uma assistência, porque ele tem algo anormal. Ele não é uma... E eu fiquei olhando, pensei, mas poxa, 2 anos uma criança sem falar no colégio, isso não tá certo. Então, eu peguei e levei ele. E eu vi que para a idade ele falava muito atrapalhado, ele caminhava muito atrapalhado, ele caminhou na época certa, mas muito sempre atrapalhado. Eu levei ele no médico. Aí a médica encaminhou ele para o CIES. Ele ficou 2 anos no CIES como uma criança imperativa, isso, Então, beleza. Fazendo tratamento, só não tomava medicação. Aí trocou a diretoria no colégio. No trocar a diretoria do colégio, a diretora, como era uma professora que também já atendia ele, cuidava dele, ligou para o CIES assim, eu preciso de uma monitora para o Pedro Jung. Não podemos dar, então vocês me trazem o Pedro Jung, ele é autista. Não, ele não é, nem podemos falar isso para a mãe, porque não sei o quê. Se ele não é autista, eu quero uma neurologista aqui no colégio semana que vem para fazer uma análise nele. Se na outra semana, e elas não tinham contado isso para mim, elas contaram depois que a confusão aconteceu. Quando a neurologista entrou, quando ela olhou ele de longe, assim, ela disse assim, quem é a criança aquela criança é autista? Ela nem deixou isso fechar a boca, ela disse, aquela criança é autista, ele tem que estar numa escola especial. Ou tem que ter uma monitora. Eu tô vendo ele de longe que ele é autista. Levei ele para pai, aí as mães me chamaram no colégio, conversaram comigo, começaram a me encaminhar para pai. Aí já estava praticamente quase no finzinho do ano de novo. Cheguei na pai, ele fez todos os tratamentos, passou por todo mundo. Aí a diretora me chamou, mãe, escolhe. Teu filho tem esse problema mentais, ele não tem coordenação. Quando ele nasceu, ele levou um tapa do médico na cabeça, que afundou, achatou. Então hoje até isso está dando bastante ataques nele, né? Esse tempo deu mais de 15 num dia. Ataque do médico? Por causa disso, né?
E aí ela disse assim, mãe, o que tu acha? Tu tem direito à escolha, ou ele aqui ou ele no colégio. Aí eu parei, olhei pra ela. Aí eu chorei primeiro bastante na frente dela, né? Aí eu olhei pra ela e disse assim, sabe que quando começaram a me falar do autismo, eu comecei a procurar umas coisas e eu sempre ensinei meus outros filhos, se tem uma pessoa bêbada caminhando torta na rua, não ri. Não ri de deficiente, não ri de bêbado, não ri de nada disso, não ri de cor, não ri de velho, não ri de novo, nada. Então uma coisa que eu sempre coloquei isso para meus filhos. Eu pensei, mas se meu filho vai pro colégio, ele vai sofrer bullying? Nem todo mundo vai ensinar isso para os filhos. Eu vou deixar ele aqui na paz. Meu filho está super bem, adora o colégio. Conversei com a diretora do colégio que eu estudei, meus filhos estudaram. Ela disse a melhor coisa que tu fez, porque tu não tem noção, a gente aceita. Mas as crianças se revoltam porque eles veem os outros indo e eles não conseguem, os pais não entendem isso. Eles não conseguem se desenvolver, a maioria não consegue, como o Pedro não consegue, não conhece. Tem deficiência intelectual Raramente, combinada, dificilmente ele vai identificar a letra A, o Pedro, né, dessa idade. Então ela disse, mãe, isso é muito doloroso para uma criança. A gente vê e os pais não aceitarem. Que as crianças não poderiam estar aqui no colégio. Então eu disse, aí esses tempos até eu disse que eu ia fazer um cordão para ele, né, para usar quando eu saísse com ele. Que ele adora usar aquele cordão agora. Porque esses tempos eu levei ele na pracinha e tinha umas crianças brincando. E ele foi brincar e as crianças perguntaram a idade dele. Então ele não sabe, ele não identifica essas coisas. Aí eu disse 9. Ele chegou lá e já tinha esquecido 9. Ele voltou para me perguntar. Acho que ele foi umas 3 ou 4 vezes. Aí daqui um pouco, ele brincou com as crianças, depois a gente foi pra casa, ele tomou banho. Quando ele foi dormir, ele deitou assim. Aí quando ele tá dormindo é onde ele relata todo dia pra mim, né? Eu disse, mãe, sabia que os guris me chamaram de burro? Eu disse, como assim? Lá na pracinha. Eu disse, por quê? Porque eu não sabia a minha idade. Claro, as crianças uns eram maior que ele, uns menores, mas aí todo mundo sabia, né? Aí eu até comentei com uma pessoa, uma profissional, né, dele lá, não cita nome, né? Aí ela disse, não usa cordão, mas se só ele que vai estar usando cordão, não. Assim como eu vou exigir dele o respeito, porque não é porque ele tem uma deficiência que ele pode passar por cima de todos e tudo, mas eu também quero exigir o respeito dos outros. Talvez se ele estivesse usando um cordão naquele dia, as crianças iriam ver que ele era uma criança com algum problema, com uma deficiência, não iriam falar isso para ele. Talvez isso iria acontecer. Eu disse, nunca se sabe, mas não custa usar, porque eu quero que ele se aceite perante a sociedade. Ele também precisa se aceitar. E assim, ó, hoje em dia as escolas têm trabalhado, porque assim, ó, quase todas as turmas têm um laudo, gente. Quase todas as turmas têm um laudo. Quando a gente diz um só, quando não é 2, quando não é 10. Ele está no nível 3 apenas, são 4 laudos no nível 3. Isso aí. O Pedro passa mora na mesma quadra, né? E aí ele passa lá e tem uma loja, né? Fora os que os pais não aceitam encaminhamento, né? Aí ele passou, ele já viu que era detalhezinho, com a loja aberta, né? Rica, tá na hora de fechar a loja. Né, Pedro? E assim, às vezes também não é só os laudos que eu falo não são só de autismo, tá, gente? É TDAH, é TOD, que TOD é difícil de lidar, é dislexia, é disgrafia, desortografia, descalculia, é um monte de dizer a deficiência intelectual leve, moderada, a grave também está na escola. Então, assim, são muitas coisas e cada dia aparecem novas, cada dia atualiza lá o manual do CID das doenças e a gente tem que estudar cada vez mais. Tem umas coisas assim que tu nunca imaginava, né? Tem as doenças só sensoriais, né? Que a pessoa não consegue que toquem nela e aí tu não vai tocar na criança, porque ela não consegue que toque nela. Quando eu trabalhava na creche, ano passado, eu estava na turma do 1B, de 1 a 2 anos. Tinha uma criança que não comia de jeito nenhum, passava o almoço chorando, berrando. Mas ela gostava muito da música do Seu Lobato. E aí eu comecei a cantar aquela música de Seu Lobato, e ela começou a comer. E aí todos os dias, na hora do almoço, eu ficava cantando Seu Lobato, com essa minha voz maravilhosa. Seu Lobato tinha um sítio, enquanto ele comia todo o prato. Tá certo?
Diz que não, que a gente não pode comer, que não pode desconcentrar. Mas ele comia, era certo naquele momento. Se ia ser certo pra sempre, isso aí. Até ó vai me comer o rim de ver dizer criança fazer alguma coisa enquanto come, porque não pode fazer uma coisa enquanto come, porque a gente tem que se perceber comendo. Mas era o que eu conseguia fazer com as condições que eu tinha para que ele fizesse uma refeição na escola, né? Então era aquilo, e eu cantava, e funcionava e aí estava tudo bem, né? Funcionou, tá perfeito. Mas não é todo mundo que tem isso, né? Ah, incomoda, vai ficar cantando, tu tá cantando de novo, tô cantando de novo. Essa minha pequenininha que tá aqui, tem algo, mas ela não usa calça. Não pode de jeito nenhum. E aí, quando ela começou a ir pra escola, eu pensei, quando ela vai quando eu volto, chegava lá, eu não sabia, mas ela tirava já o calcinha na sala, agora foi na minha vocês não, do caso infantil. Mas pode ser alguma coisa sensorial. Eu não posso com aquilo encostando em mim. Eu sou uma pessoa que eu encosto nas pessoas. Eu tô longe de vocês porque eu fico tentando encostando nas pessoas, tá? Tem gente que se incomoda. Às vezes eu dou umas burdoadas, tanto. Tem gente que se incomoda. O meu jeito é esse, então eu cuido. Mas eu sou adulta, né? Eu tenho todas as minhas faculdades mentais, pelo menos, né? Mas dizem que estão todas ok, né? Mas eu gosto de encostar nas pessoas. Mas eu não gosto que mexam aqui. Então, às vezes, vem os alunos fazer massagem e eu chego e fico assim, porque eu não vou dizer para aquela criança que eu não quero que ela encoste em mim. Mas esse toque me incomoda. Me incomoda muito. O mexer na minha cabeça é uma coisa que me incomoda extremamente. Assim, ó, quando eu vou fazer meu cabelo, eu quase tenho um ataque toda vez. Tem vezes que eu chorei sentada no salão com a cabeleireira, porque eu não conseguia que encostasse em mim. É uma coisa minha, eu não tenho nenhuma síndrome deslaudada. Porque eu acho que todo mundo tem algum déficit de alguma coisa, né, gente? Ninguém é 100%. Nada é 100%, por que a gente vai ser, né? A gente tem as nossas limitações, os nossos medos. Eu tenho carteira de motorista e não dirijo de jeito nenhum, né? Porque eu tenho pavor de dirigir. É a minha limitação, é o meu medo. Eu trabalho na terapia, as minhas amigas, Kelly, pelo amor de Deus, tá andando a pé. É a minha limitação. Eu tenho pavor de dirigir. Pra que eu fiz a carteira? Porque eu era teimosa. De alemão, né? Alemão é teimoso, pelo amor de Deus. Minha carteira, assim, eu acho que faz mais de ano que eu não sento no lugar do Muito mais de ano. Eu renovei pra 10 anos pra rir, né? Sim. Eu renovei, eu acho, sem usar. Sem usar. Porque assim, se eu dirigir um outro dia, eu não vou dormir da noite. Eu acho que uma das últimas vezes que eu peguei o carro foi pra tirar da frente de casa e botar dentro da garagem. Eu arranhei ele todo no coqueiro. E aí o marido gritando na sacada, tem câmera de ré! Porque ele instalou a câmera de ré pra me ajudar. Mas olha, eu tenho problema das marchas, né? Aí o meu marido trocou pro automático. Até hoje, vai fazer 1 ano agora que foi trocado pro automático. E eu não peguei ele. Não. É verdade? Aí agora eu acho muito grande. Daí de carro, a gente tinha o Gol, que não tinha bunda, trocou o carro com o carro. Eu digo, esse carro tem muita bunda, eu não enxergo, mas tem câmera, não adianta. Eu tenho uma noção de direcionamento, é terrível. Mas aqui que eu tô até pensando, o carro motorista, eu trazer agora, eu tô com o buscar. Eu de carro. Então assim, ó, é outra sonho que dá. É isso aí. Daí eu brinco, eu tenho Uber particular, ou é o marido, ou é o irmão, assim a gente vai indo. Vai se Mas eu pegando acho que se a carona. gente não tivesse alguém que fazer, acho que a gente acabava fazendo. Porque assim, no começo até, quando ele estudava no Oliveira, eu lembro que às vezes eu fazia, eu levava ele no Oliveira, atravessava toda a cidade. Hoje eu não tenho coragem de sentar no banco, é incrível. Nós teve um dia que a gente foi parado numa blitz lá na Santa Tecla. Ele tinha tomado 2 latinhas de cerveja. A gente estava levando a nossa filha para uma comunhão. Mas para ele as 2 latinhas não é nada, né? A gente sabe, né? Mas é errado. E a polícia parou, gente. E aí ele não quis fazer o teste, né? Daí ele disse que eu ia levar o carro para casa. Gente, a gente mora lá perto da UPA. Eu entrei dentro do carro, olhei pra ele assim, nenhum pio. Ajustei tudo, o policial do lado, a Laura chorando, porque ela achou que o pai dela ia ser preso, ela chorando no carro. E a gente foi, atravessou a General Osório, atravessou o centro da cidade no sábado à noite. E ele bem quietinho. Nós chegamos em casa, botei o carro na garagem e ele disse, chegamos vivos. Mas a gente foi pra Lajado,
na minha filha, a gente tomou uma caipira em 7 pessoas. Todos tomaram essa caipira. Depois a gente veio e a polícia pegou a gente vindo e aí, eu senti um cheiro nele, né? E eu tava atrás, o Batista era pequeno, eu tava atrás, então eu fui daí, pegar, foi lá, multar, tudo, né? Aí ele disse assim, quem vai levar o carro? Eu disse pro meu marido, a minha esposa. Ela não bebeu, não, ela não bebe. Me deu o carro, eu tinha bebido mesmo gole, eu tinha bebido. E eu pedi lá até em casa, gente, eu não sei até hoje Como é que veio, né? Por Veio isso com que Deus, quando a que gente é dirigia. obrigada, a gente A gente é obrigado Mas é isso que eu disse, né? Cada um tem as nossas limitações. Fala. Eu queria ler um comentário, lembrando que a gente tá ao vivo. Ai, meu Deus, Vou ler um comentário aqui que uma pessoa que está assistindo fez, ela colocou aqui que ela é profissional de apoio e colocou assim, na educação infantil sentamos e conversamos com as crianças, explicamos as diferenças de cada um tipo a tipo, valorizando as características de cada um. Nesse contexto, eu queria comentar que uma coisa que eu percebo muito da diferença de quando a gente ia na escola e de hoje é que justamente a inclusão das crianças as crianças especiais estarem frequentando a escola regular faz a diferença no sentido de ensinar as crianças típicas a identificar, a conhecer e aprender a conviver, a lidar e a respeitar exatamente as crianças atípicas, porque na nossa época, quando a gente era criança, realmente, né, criança diferente era louquinha, como tu disseste aí no início. Então isso é uma coisa assim que traz bastante diferença. Claro que cada criança tem a sua alimentação, tem criança que não suporta o convívio na escola regular, né? Eu tenho 2 autistas, o mais velho não suporta, mas o pequeno, a expectativa é que possa estar frequentando a escola regular. Ele tem 4 anos, ainda não chegou na fase, mas quando ele chegar, a expectativa é que ele consiga frequentar a escola regular. A perspectiva do grande também no futuro, talvez um pouquinho mais distante que o pequeno, mas né, que possa estar justamente para estar ensinando as crianças típicas que existe essa diferença para poder possibilitar que elas aprendam a respeitar, porque simplesmente enfiar na caixola, ensinar a teoria, mesmo vindo dos pais de casa, fica complicado quando elas não percebem que a gente, não é que a gente tenha um preconceito que eles eram louquinhos, mas é que a gente não via. Antigamente os pais escondiam as crianças especiais em casa, né? Então se tinha um conceito de que eram loucas. É assim, ó. Tudo bem, tudo bem eu não conhecer, mas eu tenho que respeitar. Se eu não quero brincar com ele, eu tenho que respeitar. Né? Eu tenho essa perspectiva de chão. Todo mundo tem que ser respeitado, cada um nas suas limitações, cada uma nas suas especificidades, cada uma nas suas particularidades. Eu não gosto de dirigir, ninguém pode me obrigar a dirigir. Então por que eu vou obrigar uma criança a ficar sentada 4 horas, se ela não consegue ficar sentada 4 horas, ela tem que dar uma volta pela escola. Deixa ela dar a volta pela escola com alguém junto dar a volta, né? E é difícil, né? Mas está cada vez melhor, eu penso. E cada vez as crianças estão tendo mais acesso, né? Basta os adultos ajudarem também, né? Sim, eu me lembrei do momento que ela falou na pracinha antes, eu me lembrei de um dia que aconteceu comigo, uns meses atrás, que eu levei o meu mais velho na pracinha, e ele tem um autismo mais severo, um grau mais alto. E aí, conforme ele vai circulando pela pracinha, eu vou indo atrás, porque eu tenho medo de ele beliscar, empurrar, morder alguma outra criança e tal. Então ele chegou e bateu assim. Ele bateu com as palmas assim no peito de um guri que era um pouquinho maior que ele. Eu fui logo atrás e disse, não dá bola, não leva mal, ele é autista. Não tem problema, disse o menino pra mim. E abraçou ele, eu fiquei assim, sabe? Aquele momento que, nossa, não é tudo tão difícil. Não. Tem coisas assim que trazem gratificação pra gente. Tem dias e dias, né? Tem dias e dias. Tem dias que a gente tem, e hoje eu conversei com uma mãe lá, dando um parecer, uma devolutiva pra ela que ela recebeu semana passada um bilhete da escola da professora dizendo que a filha conseguiu copiar tudo naquele dia. E ela me mandou aquele bilhete, olha, 3 sessões que tu tá fazendo com ela e ela tá conseguiu copiar tudo. Meu Deus, eu chorei lendo aquela mensagem, chorei lendo o bilhete da professora, né? Mas eu disse pra ela, a gente sabe que vai ter dias maravilhosos, mas vão ter dias normais que ela não vai copiar nada, né? Tem dias e dias, ela não vai conseguir copiar todas as coisas, respeitando né? o dia. Isso, a gente vai saber que vai ter dias maravilhosos e vai ter dias que a gente também vai querer só chorar com eles, né? Vai ter dias que todos os colegas vão apoiar e vai ter dias que vai ter um colega que vai dizer alguma coisa. Vai ter dias que alguém vai dizer, tu é autista, e às vezes a criança nem sabe que é autista, vai perguntar o que é autista, né? Acontece, infelizmente. Então, agora eu vou falar do meu capítulo do livro.
E começou com a proposta de eu pesquisar sobre as práticas inclusivas na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, o documento normativo que rege a educação do país atualmente. Então, tudo que a gente faz, todos os conteúdos praticados na escola são regidos por essa BNCC. E eu quis pesquisar o que tinha sobre as práticas inclusivas. E aí eu achei a orientadora que topou fazer, a prof. Heloísa Weinbusch, que é maravilhosa, doutora em educação lá do IFSU. E ela topou comigo fazer essa pesquisa. E aí eu botei lá na BNCC, práticas inclusivas. Nada. Como assim? Botei de novo, pesquisei errado, botei de novo. Achei no prefácio, na introdução, a lei lá de inclusão, o número da lei, e que esse documento também era regido por essa lei. Mas não tinha uma atividade, não tinha um código que rege, que diz tudo que a gente tem que fazer, não tinha nada sobre práticas inclusivas. Eu olhei pra cara assim, o que eu vou fazer no meu trabalho agora com a conclusão do curso? Daí ela disse, bota no seu trabalho que tu não encontrou nada. Vamos mudar o teu foco. Eu disse pra ela, tá, então eu podia fazer o que as EMEIs estão fazendo de adaptações curriculares, de práticas inclusivas, desde que a BNCC foi implementada em 2018. Porque quando a BNCC foi implementada em 2018, que é a terceira versão, que é a atual agora, e que não tem nada sobre práticas inclusivas, a gente estudou um monte nas EMEIs, a gente teve um monte de formação sobre a BNCC. A gente teve participação na escrita, na parte que compete a Venâncio Soares, porque tem os conteúdos nacionais, que é para todo o país ser igual, para todo o estudo ser igual, como se conseguisse nesse país continental, que lá no Pará e aqui no Rio Grande do Sul todo mundo estudasse a mesma coisa, né? Utopia. Mas enfim. E aí, eu fui fazer a minha pesquisa. Aí a Secretaria de Educação me ajudou com o censo escolar, aí eu pesquisei no Plano Municipal de Educação, que rege até 2025, ele está bem atual, o que tinha de práticas inclusivas. Coloquei lá que da BNCC na primeira e na segunda versão tinha menções sobre práticas inclusivas, eles retiraram em 2018, tá? Fiz um questionário, um formulário no Google Forms, com perguntas referentes às práticas, o que é feito, se tem formação, se a mantenedora fornece formação. Tudo que eu tinha 18 perguntas no meu formulário. E aí a Secretaria Municipal de Educação mandou para as diretoras das EMEIs e foi para os grupos do WhatsApp, disparado para todos responderem. São 400 profissionais nas EMEIs. Na EMEI que eu trabalhava tinha 40 profissionais de educação, tá? Eu não limitei a professores, todos que trabalham lá. 41 pessoas responderam. E o resto? Ninguém. Isso que eu sei que na que eu trabalhava não foi todo mundo que respondeu, sendo que eu falava do trabalho, eu explicava o trabalho. Então, assim, aí a dúvida que a gente teve foi porque ficou com medo de responder mesmo, a gente dizendo, porque eu botei lá sem acesso a e-mail de ninguém, sem salvar nada, dado de ninguém. Eu só queria que me respondessem. Foi só aquilo ali. Foi falta de interesse, foi preguiça de abrir o formulário, porque eu me questionei que às vezes também eu recebia formulário e eu não abria. Agora tudo que eu recebo de formulário para responder, eu respondo. E quando eu precisei, não me responderam. Mas aí eu coloquei isso no meu trabalho também. Aí vocês também não abrem tudo, né? Mas quando ela... Abre até chegar quando a gente se coloca no lugar. É, isso aí. A gente troca. Mas lá o li, aceito os termos justos sem ler, tu faz, né? E todo mundo faz, né? Quando tem lá qualquer coisa, li, aceito os termos justos que a gente nunca lê. Isso a gente faz também. E é bem errado, né? Tem umas coisas... Mas daí então eu recebi as respostas, coloquei tudo em gráficos, montei meu artigo e foi para aprovação, foi aprovado e está naquele livro. Mas ali nas respostas que eu tive, tinha muita coisa assim de a gente não tem apoio, precisava de mais estudo, tá? Mas eu como funcionário, então da mantenedora, eu sei que a mantenedora fornece estudo e bastante, não estou defendendo prefeitura, não estou defendendo nada, não tem nada a ver com partido político, isso é políticas públicas, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sei que é fornecido
talvez não seja o suficiente que a pessoa precise, mas o que tu busca como profissional? Tudo que eu fiz ali, eu busquei como profissional. Eu sou meio maluca, eu gosto de estudar. Mas ao menos alguma coisa tu foi buscar, né? Ah, é muito difícil trabalhar. Ah, é muito não sei o que, tá, mas e o que tu faz pra mudar também, né? Mas também veio tanta coisa bacana, tanta experiência bacana naquele formulário ali dos que eles se propuseram responder, de práticas que realmente fizeram. Eu não vou citar todas elas agora, mas as respostas, algumas estão descritas lá no artigo, é o capítulo 13, tá? Daí eles vão mandar ali nos grupos para vocês. O livro é de domínio público, pode compartilhar com quem quiser, tá? Ele só tem versão em PDF, eu ainda não tenho ele em livro físico porque tá bem caro para mandar imprimir, então, né? Como eu sou uma pobre professora, então eu não consegui fazer ainda. Quando eu tiver ele em versão física, eu vou trazer um para associação. Eu vou deixar aqui, tá? Mas eu vou dizer uma prática que eu fazia, tá? Eu era monitora e eu era profissional de apoio de um menino autista de 2 anos e pouco para 3 anos. E era numa outra e-mail que eu fazia 2 horas de convocação, tá? E aí ele tinha um problema de delimitação espacial. A pracinha era muito grande. E ele não conseguia ficar naquele ambiente. Ele corria. E a pracinha, ela vai da frente para os fundos da escola, assim, a escola é aberta, é fechada na frente, mas tem acesso. E ele corria, a gente tinha que correr atrás dele. Aquele tempo todo. E aí eu pensei, não, mas ele tem algum problema de delimitação espacial, ele não consegue se organizar naquele espaço tão grande. Vamos fechar um espaço para a turma toda, não só para ele. E aí o pai dele trabalhava no supermercado, o pai dele trouxe aqueles rolos da Fruc Guaraná, saco plástico, que nós colocamos entre as árvores e fechamos um quadrado, e aí todos nós ficamos dentro do quadrado. E ele conseguiu brincar. É uma prática inclusiva, com as rotas, com as embalagens de Fruc Guaraná, mas era, né? Foi uma alternativa que eu busquei para não correr tanto, porque minhas pernas também não aguentavam, e porque eu achava que ele merecia brincar, né? Ele gostava de brincar com carvão. Vamos brincar com carvão, às vezes eu ia toda preta pra casa. Mas era porque ele gostava de brincar. Ele não gostava de tinta. Vamos brincar com carvão. Por que tem que brincar com tinta se ele gosta de carvão? Por que tem que fazer atividade se ele tem problema sensorial? Né? São adaptações que a gente tem que fazer. A gente tem que direcionar, tem que ter essa percepção. Hoje eu conversava com a mãe que a menina não consegue copiar a letra cursiva. Por que a criança tem que copiar a letra cursiva, gente? Quem foi que disse que a alfabetização a criança tem que escrever só com letra cursiva? Se não consegue, mas consegue com bastão, é só com bastão. A minha filha que está no 9º ano, que fez a apresentação assim bonitinha, ela escreve de letra bastão hoje em dia. No 9º ano, ninguém questionou ela foi alfabetizada, ela não tem nenhum problema, mas ela acha que para ela é melhor escrever daquele jeito, tá tudo bem? E nenhum professor questiona ela. Por que lá na 2ª, 3ª, 4ª série, 4º ano, é obrigatório fazer o que não se consegue? Né? Por que vai brincar com tinta se não consegue? Vou procurar outra atividade, outra forma? Uma geleca, uma moeba, uma geleca, eu não gosto muito, tá, gente? Gruda nos cabelos. Mas vamos procurar uma massinha, vamos fazer uma massinha em conjunto, vamos fazer uma massinha colorida, né? Vamos pegar uma ajuda da criança para fazer. São adaptações que a gente tem que fazer, mas que aí vai de profissional a profissional, né? Eu trouxe as minhas experiências. Claro que muito das minhas experiências eu fui atrás porque eu passei por tudo isso e passo e vou passar, infelizmente ou felizmente, não sei. Né? A gente vai amadurecendo e vai pensando tudo que a gente passou, né? Assim, que eu pareço jovem, mas não sou. Ele parece velho, mas eu pareço jovem, né? Mas, então agora as minhas filhas são grandes, aí eu penso em tudo que eu passei com elas, principalmente com a maior, né? E a pequena junto, sempre de arrasto, na pá, indo junto. E leva em tal médico que vai ajudar, e leva em tal lugar, leva na bezedeira, e leva tudo. Eu levei, vocês não fazem ideia de onde eu levei, não faz, gente, passou. A gente faz, leva lá no benzedor, lá na biboca, lá eu levava, tu me leva, eu levo, né? A gente faz. E se me disserem hoje que tem um lá na Paraíba, eu vou dar um jeito de vender alguma coisa e vou levar para Paraíba. Eles não têm condições. A gente quer o melhor. Isso, né? E aí, por que a gente não vai querer que a escola também faça o seu melhor, né? A gente pode exigir sim da escola, a gente deve, é o nosso direito, né? Entendendo as limitações da escola, entendendo as limitações, né? Os entraves que muitas vezes tem, que às vezes não é que a escola não quer,
né? Às vezes a escola não consegue fornecer mais, né? Às vezes troca de monitor, troca de prof que acontece, né? Uma semana a gente tá num lugar, outra semana a gente tá no outro, às vezes não porque a gente quer, mas também envolve outras coisas, né? A gente sabe disso. Mas a gente pode tentar também. Os professores também podem tentar. E é isso, gente. Eu disse que eu falava demais. Eu falei. Eu sou muito tagarela, tá? Mas se vocês têm alguma coisa que vocês queiram, né, falar comigo... Ah, deixa eu botar a link aqui. Ela fez bem bonitinho, peraí. Olha, fez bem bonitinho, ó. Tenho a minha página no Instagram. Eu posto algumas coisas lá, tá? Sobre os meus atendimentos. E posto umas coisas que eu faço da minha vida. Posto coisa da minha gata. Posto bastante bobagem também. Posto muito story do meme pra rir, porque eu acho que a rede social também é pra isso. Vocês não vão ver eu fazendo comentário político, vocês não vão ver eu fazendo outras coisas, não vão ver eu botando catástrofe, só botando coisa de rir. E ali eu botei o WhatsApp da clínica, tá? Daí depois, se vocês quiserem, Guinha, eu peço por Guinha. O meu celular peço por Fuinha, esse tempo Guinha ele bota Fuinha. Ela tem também, eu vou passar pra elas coisas, tá? Vou passar meu link pra vocês também. E meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta também, podem chamar. Tá? Eu olho meu e-mail todo dia, eu aprendi a fazer isso agora, eu não fazia no começo. Muito obrigada. Vocês, eu tava bem nervosa, meus joelhos ainda estão tremendo, gente.